Boa noite. Para o outro lado do mundo, para o Japão, Ohayou gozaimasu. Os nossos irmãos, buenas noches. A todas as autoridades, aos nossos espectadores e ao público em geral. Eu sou Álvaro Bottini, o vice-presidente da BJAICA, que é a Associação dos Ex-Bolsistas da JICA, Japan International Cooperation Agency. E nesta noite, eu terei a honra de acompanhá-los como mestre de cerimônias. Uma informação importante. Vocês podem escolher o idioma que estarão ouvindo. Lá no Interpretation, pode ser em português ou em espanhol. Os nossos tradutores estarão totalmente disponíveis para isso. Então, nós teremos essa noite, que é o último dia do evento, o Sistema Japonês de Produção, a Gestão de Pessoas em Foco. E para aqueles que perderam as duas primeiras noites, gostaria de convidá-los a assistir às gravações que estão salvas no canal da BJAICA, em http://www.abjica.org.br. Ok? E agora temos que prosseguir com a programação da nossa última noite, chamando o nosso primeiro palestrante, o senhor Eric Hanuki Komorizitono. Vou ler sobre o currículo vitae do senhor Eric. O senhor Eric Komorizitono é consultor em Lean Way Consulting, bacharel em administração de empresas, pós-graduado em engenharia industrial, com ênfase em Lean Manufacturing Certificate, Kaizen, Six Sigma, especialização em Monozukuri, MBA em Gestão Empreendedora de Negócios, MBA de Marketing e Vendas e certificação Kaizen, Consultant Qualification Program. Conduziu Kaizens em indústrias metalúrgicas, farmacêuticas, automobilísticas, têxteis e de agronegócio. Sua experiência internacional inclui treinamentos em fábrica da Mitsubishi e Lexus, em Fukuoka, no Japão. Senhor Eric, pode dar início à sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Álvaro. Muito obrigado. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Por favor, me confirmem se a tela já está sendo compartilhada. Sim. Maravilha. Bom, pessoal, inicialmente, primeiramente, agradecer a oportunidade de mais uma vez poder conversar com vocês. Então, é a terceira vez que eu participo de uma live em convite da JICA, então é um prazer estar aqui. Bom, durante os próximos 20 minutos, 25 minutos, tentarei trazer um pouco sobre a gestão para o Gemba, um elemento tão importante assim para o desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de talentos, ok? Perguntas e respostas, se puderem ir deixando no chat, que ao final também teremos uma sessão de perguntas e respostas aí também. Álvaro San já me apresentou, Então, eu sou consultor da Lean Way Consulting, eu atuo em consultoria há algum tempo, e eu mudei, antes eu trabalhava como metalúrgico, E depois do treinamento que eu fiz na JICA, no Nihon, no Japão, eu comecei a atuar como consultor de melhoria contínua. Então, como conversamos há pouco aí, foi divisor de águas para mim. Bom, para falar um pouquinho sobre gestão para o Gemba, é importante entender um pouco sobre Monozukuri, que é o sistema japonês de produção. E o sistema japonês de produção, hoje, ele foi alma mater do sistema Toyota de produção, no Japão, e ocidentalmente nós conhecemos como Lean System. E, basicamente, o foco de Lean System, o sistema Toyota de produção, o Monozukuri, é na mitigação ou na redução de perdas, mudas. Aqui está um slide sobre 7 perdas ou 7 mudas que Taiichi Ohno, o pai do sistema Toyota de produção, ele desenvolveu. Ele entendeu que toda e qualquer tipo de perda ou muda que tenha dentro de uma indústria, de um serviço, ele pode ser classificado e categorizado
dentro dessas 7. Né? Então, brevemente, superprodução, né, é o primeiro... Deixa eu só... Superprodução é o primeiro mudar. Então, é quando nós produzimos bens ou serviços mais do que o necessário ou antes do tempo necessário. Né? Então, consideramos ele o pior dos mudanças, o pior das perdas, porque ele acaba, se aconteceu a superprodução, provavelmente outros mudanças também aconteceram. Né? Então, ele é considerado como um dos piores. O outro mudar é o de transporte, é quando nós temos aí um deslocamento inadequado de materiais. Né? Então, ele diz respeito a um objeto físico, então, materiais. Um deslocamento em quantidade incorreta, ou percurso incorreto, ou de forma incorreta. Né? Contentores incorretos, por exemplo, um transporte de pallets com a quantidade menor do que a capacidade de transporte. Então, o transporte inadequado também é uma perda muito grande. Terceiro é o processamento, ou excesso de processamento, superprocessamento, né, que é o consumo de material o tempo das pessoas causado por processos desnecessários, né? Por exemplo, redundância de alguma atividade, refazer alguma atividade, então, tudo isso são mudanças também. O quarto, que é a movimentação, ou supermovimentação, excesso de movimentação, são movimentos desnecessários relacionados a pessoas, né? Enquanto eu tenho transporte, que é o excesso de movimentação relacionado à matéria física, material. Movimentação, ele diz respeito a pessoas, seja movimentação por deslocamentos inadequados ou mesmo uma movimentação dentro da sua célula de produção, né? Movimentação mais do que o necessário. Temos também a espera, um outro mudar. A espera, pelo nome, ele já diz muito, né? Então, material aguardando para ser processado, pessoas aguardando algum tipo de orientação ou informação, máquinas aguardando operação. Então, tudo isso que é espera, ele é um desperdício, né? Um mudar, uma perda. Defeitos ou erros, né, de materiais danificados, não conformidades, rejeitos no processo. Então, tudo isso também são perdas, são mudanças. Estoque, o estoque por si só, na verdade, ele não é que ele é uma perda, né? Mas o excesso de estoque ou pouco estoque, ele pode se tornar uma perda. O excesso de estoque é porque você produziu mais do que precisa, você comprou mais do que precisa, e é o famoso dinheiro parado, né? E o estoque abaixo do necessário também é aquilo que pode gerar esperas no processo. Então, o mau dimensionamento do estoque, ele é considerado uma perda. Por que eu entrei nessas 7 perdas? Porque é importante entender que dentro do sistema Toyota de produção, dentro de um princípio Lean, as pessoas são um fator-chave. Então, inicialmente, Taiichi Ohno disse que aquelas 7 principais perdas eram todas as perdas que poderiam ter no processo. Mas hoje nós temos o que chamamos de 8ª perda, que é a perda por criatividade, ou de uma forma um pouco resumida, perda de pessoas mesmo, né? Talento, intelecto. Então, é uma perda também muito grave para a nossa operação. Tá? Falando nisso, a gente começa a falar agora na gestão por Gemba. O desenvolvimento de talentos através da gestão por Gemba, a gestão por Gemba é uma forma de garantir que a 8ª perda ele não aconteça. Não é que ele vai evitar em 100% das vezes que isso aconteça, mas é uma forma de desenvolver pessoas e reconhecer as pessoas, né? É importante entender que ter esse tipo de perda, ele é muito grave para o processo. Muita gente entende, muitos empresários entendem que é muito caro treinar um colaborador, mas pior do que treinar um colaborador e ver ele sair, pior do que investir em um colaborador e ver ele sair, é não treiná-lo e não investi-lo e ver ele ficar. Porque os problemas que ele pode trazer para dentro da operação, ele é muito grande, né? Mas vamos lá. Falando um pouquinho de elementos da gestão por Gemba. A gestão por Gemba é uma forma de gerenciar o chão de fábrica, e um gerenciamento de chão de fábrica, você consegue também desenvolver pessoas, né? Alguns elementos, trazendo aqui, o primeiro deles é Mieruka, que é gestão à vista, ou seja, tornar visível toda a operação. Eu costumo falar que uma gestão à vista eficiente é quando eu vou no shopping
entro no shopping e consigo, sem precisar perguntar para ninguém, onde fica o toalete, onde fica a praça de alimentação. Isso ajuda eu a não perder tempo, a eliminar, por exemplo, o mudar de espera. Então, Miero K, gestão à vista, dentro de uma operação, ela é muito importante, seja para localização, seja também para poder fazer a gestão das pessoas e do dia a dia. Então, assim, sem fatos e dados, a nossa tomada de decisão ela é baseada em suposições. E a gestão à vista na operação, ela ajuda a gente a ter fatos e dados para tomar decisões e também fazer a gestão da minha equipe. Outro elemento muito importante é o trabalho padronizado que nós trazemos também na implementação da gestão por Gemba, é a padronização de como fazer as coisas. Taiichi Ohno, ele falava que onde não há padrão, não pode haver Kaizen, não pode haver melhoria. Então, é muito importante para poder estabilizar a forma de produzir as coisas, ter uma padronização de trabalho, e isso ajuda também no desenvolvimento das pessoas. Outro elemento importante, que é o Kamishibai, ou a auditoria escalonada, é uma forma, um elemento que nós trazemos também para poder monitorar e auditar os processos que eles ocorram de forma adequada dentro do padrão. Solução de problemas, outro elemento. Costumo falar que nós, como melhoria contínua, agentes de melhoria contínua, somos agentes resolvedores de problemas, Então, se nós não conseguirmos resolver problemas, a gente não consegue ser lean, não consegue executar as atividades e não consegue eliminar os mudas. Cadeia de ajuda, outro elemento muito importante, um grupo de pessoas responsáveis para poder atender as pessoas na operação, para tirar qualquer tipo de dúvida, ajudar na operação. É um grupo de apoio que apoia a operação para qualquer tipo de dificuldade que eles tenham na produção. Gemba Walk, aqui um ponto importante, dentro da gestão por Gemba, a gente divide em estrutura e rituais. Gemba Walk, ele é um ritual. Costumo falar também que Gemba Walk, ele é uma artificialização daquilo que a Toyota ela faz com naturalidade. A Toyota, ela normalmente, comumente, ela já tem um procedimento de Gemba Walk, mas não que ele seja um ritual, não que seja um protocolo. É algo que os seus executivos eles já fazem normalmente. E trazendo um pouco para empresas ocidentais, empresas brasileiras, não temos muito costume de realizar os Gemba Walks no chão de fábrica, então esse é um ritual que é implementado onde diariamente, em determinado horário, aquele grupo de pessoas formado pela cadeia de ajuda anda em pontos estratégicos da empresa, do chão de fábrica, do Gemba, onde as coisas acontecem, justamente para poder apoiar essas pessoas, desenvolver as pessoas, oferecer ajuda e fazer o gerenciamento da operação. Esses são os 6 principais elementos que a Lean Way implementa quando fala em gestão para o Gemba. Mas existe também uma licença poética para alguns outros elementos que podemos trazer para agregar a gestão para o Gemba. Um deles, por exemplo, é o kata de melhoria, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Kata de melhoria, em seguida temos o kata de coaching, também um outro elemento que também podemos trazer para a gestão para o Gemba, e claro, 5 S's. Também vamos falar um pouquinho mais à frente. Para trazer um pouco algumas imagens para vocês, isso aqui ele é o que a gente chama de OBA, ou em japonês, a tradução de OBA seria algo como grande sala. Se pesquisar aí na internet, na literatura, vai encontrar algumas coisas como sala de missão de controle também, ou sala de guerra, war room. Basicamente, ele é um elemento muito importante da gestão por Gemba e é um ponto de encontro onde eu tenho muito Miero K, gestão à vista, então eu tenho muitos indicadores relacionados à operação aqui nesses quadros e eu consigo fazer a gestão do meu dia a dia. Ele como se fosse, fazendo uma analogia a um automóvel, se num automóvel eu tenho o contagiros, velocidade, eu consigo enxergar essas informações em tempo real quando eu estou dirigindo, mesma coisa seria o OBA. O OBA seria como se fosse o painel do carro. Quando eu vou dirigir e não tenho informações no painel de carro, com certeza eu posso cometer algum erro na direção.
OBA, mesma coisa. Se eu vou fazer uma operação, se eu vou gerir uma operação e eu não tenho um OBA eficiente, é a mesma coisa que eu dirigir uma empresa sem o painel do carro, sem poder enxergar as informações. Então, o OBA ele traz muitos esses elementos de poder enxergar como está a operação, e é aqui que acontece alguns rituais, tá? O Gemba Walk, por exemplo, eu faço o Gemba Walk na minha operação e posso finalizar o Gemba Walk aqui dentro do OBA, o gerente ou o coordenador, junto com os demais gestores, fazer uma reunião padronizada com alguns rituais, justamente para poder tomar algumas decisões ou fazer a gestão do dia a dia, né? Aqui em seguida nós temos uma foto de um ritual acontecendo. Isso aqui foi um cliente onde nós atendemos, um importante player do segmento têxtil, né? Recentemente nós conseguimos implementar e tivemos ganhos muito grandes na operação. Isso aqui é o ritual de Asakai acontecendo. Asakai, que significa manhã, e Kai, encontro. Então seria algo como reunião matinal. Nós temos aqui um coordenador da operação junto dos seus gestores, e acontece aqui a reunião onde os seus gestores apresentam os indicadores da área para o principal executivo da planta, e além de tomar conhecimento do que está acontecendo, ele já consegue fazer alguma orientação para corrigir o curso da produção, né? Toyota Kata é aquilo que um outro elemento que faz parte da gestão para o Gemba, né? Esse é um livro de Mike Rotter, então ele fala muito sobre Toyota Kata, mas Kata, por exemplo, também é uma artificialização daquilo que a Toyota ela faz com naturalidade, né? O Kata, na verdade, em sua tradução literal, ele seria algo como forma, padrão, modelo, né? Um modo de fazer. Então, nós relacionamos muito o Kata, por exemplo, com aquilo que acontece em artes marciais. Um Kata de karatê, de judô. Kata, ele simula movimentos de ataque e defesa. O Kata, ele simula movimentos de ataque e defesa de forma repetitiva para ganharmos habilidade, né? Então, esse procedimento, essa forma, o modo de fazer, a Toyota meio que utiliza isso, ela incorpora isso. E esse livro é um estudo que aconteceu também, e de uma forma de tentar traduzir aquilo que acontece na Toyota para fora, né? Então, temos dois grandes tipos de katas hoje, que a Toyota faz, que é primeiramente kata de melhoria e depois o kata de coaching. Kata de melhoria seria algo como o agente resolvedor de problema, o melhoria contínua, aplicando uma melhoria no seu processo, né? Ele diretamente aplicando uma melhoria no seu processo. Enquanto o kata de coaching seria algo como o seu mentor treinando o seu pupilo a implementar o kata de melhoria. Aqui algo seria como desenvolvimento de pessoas, e aqui algo seria, kata de melhoria seria algo como uma implementação de uma melhoria, né? Um pouco mais sobre kata de melhoria, a gente consegue separar o kata de melhoria em 4 passos, tá? Os 3 primeiros passos é o planejamento e o 4º passo seria a execução. O primeiro passo seria compreender qual que é a minha direção, o meu desafio. Seria algo como o meu objetivo final, enxergar o longe, né? A minha visão. O segundo momento seria fazer uma avaliação do meu estado atual, da minha condição atual, uma fotografia de onde eu me encontro. Um terceiro momento depois que eu olhei o meu desafio, o meu objetivo final, eu quebro ele em metas intermediárias, que seriam as minhas condições alvos, tá? Então, primeiro, eu compreendo onde eu quero chegar, eu avalio como estou agora, determino algumas metas intermediárias e começo a atuar em direção a essas metas intermediárias, tá? Iteração seria algo como a repetição até atingir a minha meta intermediária. Depois que eu atinjo a minha meta intermediária, eu estabeleço de novo outras metas intermediárias até alcançar o meu objetivo final. Fazendo uma analogia aqui com como escalar o topo do Everest, o objetivo final, ele seria como, o desafio seria como chegar até o topo do Everest, né? E a análise da condição atual seria como eu estou agora. Será que estou no acampamento base? O que eu devo fazer para atingir o acampamento número 1, que seria minha condição intermediária, minhas metas intermediárias?
O que eu tenho que fazer? Como eu estou agora? Para eu chegar no meu objetivo final, eu vou estabelecer um passo antes, que é aqui o acampamento número 1. O que eu tenho que fazer? Me preparar para atingir o acampamento acampamento número 1. Em seguida, quando eu atinjo o acampamento número 1, eu reestabeleço uma nova meta, por exemplo, chegar até o acampamento 2, e eu começo a me preparar e executar atividades para atingir o acampamento 2, a escalar. Cheguei no 2, assim em diante, chegar no 3, no 4, até atingir o meu objetivo final, que seria o topo do Everest, fazendo uma analogia com a escalada, né? Para eu poder desenvolver as pessoas, que é o meu kata de coaching, o kata de melhoria é para eu aplicar a melhoria na minha operação, no meu processo. 4 passos. Determino o meu objetivo final, analiso como está o meu estado atual, determino metas intermediárias e começo a atuar. Atinjo minha meta intermediária, determino uma outra e vou caminhando degrau a degrau. Para eu poder fazer isso, eu preciso contar com uma pessoa que tenha mais conhecimento do que eu, né? Então, existe também a relação de senpai e kohai. O que é a relação de senpai e kohai? Senpai é algo como veterano, ou talvez o meu professor, e kohai, algo como aluno ou pupilo. Então, eu conto com a ajuda de um veterano para me ajudar a chegar ao meu objetivo final, passando pelos meus desafios, pelas minhas metas intermediárias. Tá? Isso é o kata de coaching. Tá? É a relação de o mentor ajudar sempre o pupilo a como dar o próximo passo. Nesse slide a gente consegue enxergar um pouco melhor. Enquanto eu tenho o pupilo, o kohai, realizando o kata de melhoria, onde eu primeiro compreendo a direção ou objetivo final, faço uma análise da minha condição atual, estabeleço minhas metas intermediárias e começo a minha execução, caminhar até a minha condição-alvo, eu tenho em paralelo o meu coach ou o meu senpai praticando kata de coaching comigo, me ensinando, corrigindo o caminho para eu poder atingir o meu objetivo final. Então, esse também, kata de coaching, kata de melhoria, também são elementos que nós temos dentro da gestão pro Gemba, que pode nos ajudar a desenvolver talentos, tá? Muito importante sempre a mentalidade Kaizen, né, que é melhoria contínua ou mudar para melhor. Toda e qualquer melhoria, implementação que nós fazemos no processo, em pessoas, é o Kaizen. Né? Então, não estarmos satisfeitos com a nossa condição atual e sempre pensarmos em melhorar. Essa é a nossa mentalidade. É isso que nós temos que aplicar. Então, toda melhoria, Kaizen. A gestão para o Gemba, ela tem que cumprir alguns papéis muito importantes, né? Kaizen é um deles, sempre pensar nisso, desenvolver pessoas, porque evitamos dessa forma perder o nosso bem talvez mais precioso dentro de um sistema, que são as pessoas, que é o 8º mudar. Então, com esses mecanismos, é uma forma de mudar o sistema a favor das pessoas e fazer com que a gente, além de desenvolvê-las, a gente não perca essas pessoas para fora da empresa, esses talentos, né? Muito obrigado. Eu não sei se tem perguntas, mas ao final ficarei feliz em tirar aí algumas dúvidas que ficou ao decorrer da apresentação. Álvaro-san? Muito obrigado, Eric-san. Excelente. Eu queria saber, eu me senti um pupilo e se te senti um mestre. Então, você é um senpai e eu? Kohai? Kohai. Perfeito. Então, tá bom. Muito gentil da sua parte, mas você com certeza seria o meu senpai também. Imagina. Eu acho que a gente está sempre eterno aprendiz, né? Então, antes a gente estava conversando sobre a relação nossa com o Japão e pude perceber que você também tem a mesma situação, antes e depois. Foi uma honra ter participado do curso e nós tivemos mudanças na nossa rota, nos nossos desafios. Antes a visão era do bairro, da cidade, de repente do estado, bom, do país talvez não, e aí do planeta Terra, né? A gente evoluiu. Então, te agradeço muito. Nós vamos ter uma sessão depois de perguntas e respostas. E agora eu vou pedir para que venha a próxima
palestrante. Domo arigatou gozamashita. Bom, agora nós vamos solicitar a presença da próxima palestrante, que é a professora mestre Gisela Yamauchi. O currículo dela consta do seguinte: é mestra e doutoranda em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Judas Tadeu e mestra em economia, graduada em turismo e ciências econômicas. Possui MBA em gestão empresarial e gestão industrial. Possui experiência de 11 anos na área de turismo e 8 anos na área de comércio internacional e sistema japonês de produção na indústria. Foi bolsista do governo japonês da JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional Japonesa, em 2014. Atua atualmente como diretora de Administração e Gestão da ABJICA e é diretora representante dos ex-bolsistas brasileiros na FELAC-BERRA, que é a Federação Latino-Americana e do Caribe das Associações de Ex-Bolsistas do Japão. Eu gosto de falar assim: Federação Latino-Americana e do Caribe de Associações de Ex-Becários de Japão. É lindo, né? Nossos irmãos. E aí, ela também bom, a Federação, a FELAC-BERRA, representa 20 países da América do Sul e do Caribe. E nós, da ABJICA, da qual ela é minha chefe, primeira vice-presidente, eu sou o segundo vice-presidente, estamos atuando o mais amplo possível para poder dividir o conhecimento, multiplicando as pessoas. Querida Gisele, seja bem-vinda. O stage é todo seu. Oh, muito obrigada, Álvaro, muito obrigada a todos e a todas. É um prazer, né, dividir um pouquinho do meu conhecimento aqui com todos vocês. E deixa eu colocar aqui minha tela, só apenas me aponte, Álvaro, se não estiver projetando, por favor, tá bom? Ok. Só um instante. Estão todos vendo? Ficou excelente. Pode começar, fique à vontade e fale, por favor, bem tranquila, assim os tradutores podem traduzir completamente. Tá bom? Obrigado. Pode deixar. Bom, eu vou falar um pouco para vocês. As nossas falas vão ser muito cruzadas, Eric, né? Porque eu também vou fazer alguns resgates de algumas falas, inclusive, desde a primeira noite, da segunda noite e da fala do Eric, né? Que apresentou agora há pouco para vocês. Vou falar um pouco da questão da gestão de pessoas, né? Dentro do sistema japonês de produção. Né? E não tem como a gente não falar, né, de gestão de pessoas sem comentar das empresas, né? Que ambiente que nós estamos, ou que ambientes que nós estávamos, ou que ainda se encontram em camadas na sociedade, né? Então, o nosso mundo, né, como está escrito aí, está em constante ebulição, constante transformação. E aí nós passamos desde 1760, com o início da Revolução Industrial, desde a primeira e a segunda, e nós temos em 1917 aqui do lado, né, o reflexo de que companhias eram as maiores, né, dentro no cenário mundial, né? Então vocês veem que são grandes companhias vinculadas majoritariamente na segunda Revolução Industrial, ou seja, no setor siderúrgico, algumas empresas também ligadas à questão de extração, né? E algumas nascentes já caminhando também para a eletrificação, combustíveis, né? Nesse sentido. E aí, a terceira revolução industrial, né, que insere a questão dos eletroeletrônicos, tecnologia da informação, né, o início ali da internet. Então, vocês vão ver que tem uma consolidação da segunda revolução industrial pelas companhias aqui, e ao mesmo tempo, nós temos também o início das indústrias ligadas à tecnologia da informação, telecomunicações, e com a quarta revolução industrial, que alguns defendem que desde 2010, precisamente, como o Klaus Schwab
fala isso no seu livro, inclusive ele participa muito do Fórum Econômico Mundial, né? Então, nós temos empresas como, por exemplo, a Alphabet, a Apple, já tem uma mudança aí de paradigma, né? Em termos também da formatação das empresas, e isso é importante a gente resgatar, né? O que nós estávamos e aonde nós estamos chegando e aonde podemos ainda estar, né? E aí, onde podemos ainda estar, entra essa questão também das maiores companhias que valem mais no mundo. Então, e aí eu coloquei esse slide aqui de propósito, né? Porque se vocês forem ver, né, o que era até a década de 70, 80, as grandes empresas, principalmente montadoras de veículos, siderúrgicas, ligadas à questão também farmacêutica, embora as farmacêuticas ainda continuam na vanguarda das grandes empresas, mas vocês vão ver que no cenário mundial muita coisa se transformou. Todas elas estão ligadas com as Big Techs, né, que vocês podem ver aí, a Amazon, a Apple, Google, a Microsoft no meio. Mas olha só que coisa curiosa, né, que vocês também podem ver aí, né? Nós temos a América do Norte inserida, a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, que tá, na verdade, na minha opinião, é a Ásia, deveria estar dentro da Ásia, e também, né, aqui aparece da Oceania, nesse não, mas tem um outro gráfico que aparece a Oceania. E cadê a América do Sul? Cadê os nossos queridos países da América do Sul dentro do complexo de grandes empresas, né? Então, dentro de todo esse cenário, onde estamos, né? Onde podemos chegar e nós não estamos aqui. Então, fica uma grande provocação todos aqui nessa apresentação de hoje. Né? E aí, né, pegando essa questão de toda essa transformação das empresas, o que elas demandam atualmente no mercado? Né? Eu resgato um pouco a fala do Claudemir Uribe na primeira noite, porque ele falou isso, eu tinha já voltado a apresentação, eu falei assim, eu vou manter, porque é importante eu citar isso dentro da gestão das pessoas. Né? E aí, se vocês forem ver, uma das primeiras são justamente essa questão da análise de soluções de problemas. Todas elas estão ligadas, principalmente na verdade as três, todas elas estão ligadas de uma certa forma aqui, né? E isso aqui é para ontem, porque 2025 é praticamente daqui, nós estamos quase em 2023, daqui 2 anos, né? Então, ou seja, é para ontem, né? São todas atividades ligadas às soluções de problemas e que cabe, por exemplo, ao Departamento de Recursos Humanos também, né, estarem ligados na questão também de que tipo de gerações estão, né, dentro, que compõem as equipes, né, dentro das empresas. Então, nós temos hoje, desde também aí numa maneira, né, hierárquica, normalmente hoje os baby boomers, em sua maioria, já estão em cargos de liderança ou até de diretoria, ou até de alta cúpula, né? O que acontece também nas empresas, mas nada impede também de estarem em cargos, né, de execução, mas também tem a sua peculiaridade, e aqui eu costumo brincar, né? Aqui embaixo são os aplicativos, normalmente, que o pessoal de cada geração costuma mexer, e isso, o departamento de gestão de pessoas tem que estar antenado em relação a isso, e ao mesmo tempo tentar nivelá-los, ou um aprendendo com o outro, como o Eric falou, a relação senpai-kohai, né, é bastante importante nessa relação. E aí vocês vão ver que no andar das gerações, cada uma tem a sua peculiaridade, a sua personalidade, e, consequentemente, também, com a evolução tecnológica, também se tem justamente essa questão dos usos, de que tipo de aplicativos preferem. Né? Então, se não gosta mais de computador físico, gosta do notebook, ou não gosta do notebook, prefere o tablet. Então, esse tipo de relação também entre as pessoas, o homem, máquina, é importante ser mapeado dentro das relações, dentro do capital intelectual da empresa. E outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui para os senhores, né? É também essa questão que nós temos hoje na gestão, na era da informação,
né? Conforme bem pontuou o Eric, né? A perda da criatividade, a perda dos talentos, a perda do capital intelectual é uma das maiores perdas hoje dentro das empresas, independentemente se é empresa pública, empresa privada, se é uma universidade, se é qualquer tipo de empresa. Porque nós estamos hoje com o conhecimento completamente, se você for ver, já era um capital, e hoje, com toda essa evolução tecnológica que nós estamos caminhando, realmente se torna uma perda, dependendo da situação, até inclusive incalculável. E é claro, né, quando nós falamos dessa questão de trocas, né, entre pessoas e, consequentemente, ao mesmo tempo, com o andar das gerações, nós colocamos algumas situações em xeques, né? E aqui o velho, novo, né, ambiente, tentando se convencer em se lidar no momento, e algumas coisas ficam em xeque. Então, olha só o que nós estamos vivendo hoje, né? Que coisa mais curiosa, eu costumo falar isso, né? Porque muitas coisas que eram antigamente, por exemplo, sendo feitas todas presenciais, inclusive, né, por exemplo, né, este evento, hoje nós estamos realizando na virtualidade, né? Mas nada que se a gente fazer presencialmente para dividir melhor ainda o nosso conhecimento, mas, por exemplo, dinheiro físico, quem é que anda hoje, né, com dinheiro na carteira? São pouquíssimas pessoas que ainda andam, porque, na verdade, a verdadeira carteira se tornou isso, o celular, né? Se vocês forem ver hoje, né, tem inclusive até o aplicativo Wallet, né, que é a carteira em inglês. Outras coisas também são exatamente a questão de lidar dentro do chão de fábrica e, ao mesmo tempo, nos escritórios. E aqui eu coloco, né, porque a melhoria contínua, né, quando a gente fala de sistema japonês de produção, a gente precisa se ater somente ao chão de fábrica, porque também dentro dos ambientes, dentro do comércio, dentro do setor público, e também, seja independentemente de pequenas, médias e grandes empresas, né, são necessárias, também aliás, são possíveis e necessárias, né, as mudanças. E outra, engana-se quem acha que não tem nada para mudar. Por quê? Nós estamos hoje saindo de um mundo VUCA, né, e aí tem esse acrônimo, né, que ele foi cunhado em 1980, que antes era volátil, incerto, complexo e ambíguo, e hoje nós estamos para o mundo BANI, né? Esse mundo ele é frágil, ansioso, não tem você não consegue compreender, não tem mais uma lógica, porque ele não é linear mesmo, você não consegue entender a situação do que realmente vai acontecer, é muito imprevisível. Hoje, se você vê isso, por mais que você tenta chegar perto de um resultado, mas muitas vezes, por exemplo, você tenta chegar numa previsão, acertar, mas não que necessariamente você vai conseguir, às vezes é um percentual em torno de 60%, 70%, que também hoje, no mundo que nós estamos, é bom. E é claro, né, se vocês forem ver, né, o paradigma também não é somente as montadoras. Eu coloquei aqui o carro elétrico, porque também o setor automotivo é dos maiores expoentes nesse momento, mas nós temos a indústria química, da química básica para a química intermediária e avançada para a química fina, que está passando exatamente por esse problema também, né, que tem um enxugamento também das estruturas das empresas. Mas, nisso, né, como é que a gente pode, então, ver essas questões dos programas dentro de melhoria contínua numa cadeia de fornecimento, né? E aí eu resgato um pouquinho as falas do professor Hugo e do professor Tsukada na primeira noite. Eles comentaram de 5 formas que ocorrem essas transformações, né? Normalmente é de empresa japonesa para filial japonesa, ou para subsidiárias, no sentido que são associadas, mas não são filiais em outros países, ou de fornecedor japonês para empresa dos Estados Unidos, ou para empresas brasileiras, não importa como, mas esses tipos de transmissão de conhecimento, né, que é diretamente da fonte do Japão, né, por isso que a gente fala, nesse caso, dentro do sistema japonês de produção, nasceu no Japão, né, e também o que acontece, né, além de ser
uma aliança estratégica envolvendo vários agentes econômicos, nesse caso fabril, financeiros, né, parceiros estratégicos, tem também a relação entre as empresas, né? E isso é um comportamento das empresas japonesas e que estão dentro desse círculo de fornecimento muito forte, né? Que é o caso do Keiretsu. O que é? Além do compartilhamento, né, tem a questão, né, do conhecimento, compartilhamento, mas é de uma forma de que você também traga para a realidade da maior competição, no sentido de fazer com que o seu fornecedor ou os seus fornecedores também tenham a condição, né, de fazer justamente que façam essa melhoria contínua, aumentando a flexibilidade e consiga fazer com que tenham uma situação, como é que eu posso dizer, de uma virtuosa, mas é no sentido de você tentar reduzir os desperdícios e menorizar, diminuir os erros. Justamente isso é o que se torna muito importante quando se discute dentro da cadeia de valor, no caso, dentro das empresas. Outra coisa também é que quando você faz esse tipo de troca de conhecimento, né, você também estabelece um relacionamento que você consegue fazer um relacionamento a longo prazo com os seus fornecedores, e isso transmite justamente, como é que eu posso dizer para vocês, uma confiança em relação entre cliente e fornecedor, ou entre, até inclusive, dentro da cadeia, fornecedores. Exatamente esse. Aí, vamos lá. Em relação agora à sistemática da Toyota, né? Porque quem é o pai da criança é exatamente a Toyota. E o que acontece nesse sentido, né? A Toyota, dentro do seu, né, do seu sistema Toyota de produção, dentro da sistemática japonesa de produção, está também vinculada toda a melhoria contínua em qualquer, desde a estabilidade até os 2 pilares, como os senhores veem aí, tanto no lado do just in time, como também no lado do Jidoka, como também na relação com o cliente, porque vocês vão ver isso dentro das concessionárias, né? A relação com o quê? Com o cliente. Aqui não é só o cliente que compra o carro da Toyota. Engana-se quem acha que dentro da relação, nesse caso, né, das empresas montadoras japonesas, é somente o foco no cliente. É estabelecido todo essa sistemática também dentro das relações dos fornecedores que eu falei para vocês anteriormente, né? Com cada um deles. Agora, em relação à questão das relações com os fornecedores, esse eu posso falar que eu participei bastante, né? E o que aconteceu, né? Dentro dessa participação que eu fiz na Toyota, também o que aconteceu? Eles têm um grupo que é o Brazilian Automotive Suppliers Association, né? E eles fazem dentro da cadeia a questão da transmissão dos conhecimentos dentro do TPS, dentro do sistema japonês de produção. Então, desde o nível, ocorrem vários cursos, para vocês terem uma ideia, desde o nível básico, o intermediário e até o avançado dentro da cadeia de fornecimento dessa empresa. Mas isso acontece também ao mesmo tempo com outras montadoras japonesas, não é somente Toyota. Também tem a Honda, também tem a Nissan, também tem a Mitsubishi, ou inclusive acredito que, né, o Eric pode confirmar 100% isso para a gente, mas isso é uma coisa já que nasceu dentro das companhias, né, japonesas, não é somente no setor automotivo, acontece muito isso. E o que é esse curso? Primeiro, um deles é a questão do Jishuken, né, que é justamente de você se aprimorar, aprender, estudar, analisar
todo o que você está aprendendo e adequar, por exemplo, na Toyota, ou na Honda, ou qualquer outra montadora, ou qualquer fornecedor japonês, e adequar o que você aprendeu na sua realidade, na sua empresa. Vamos supor que eu forneça componentes metálicos, e eu quero aplicar a sistemática japonesa de produção, né, dentro do meu chão de fábrica e, consequentemente, também nos meus escritórios, porque uma coisa a gente não pode separar, né? O chão de fábrica das atividades administrativas, que também se complementa com o chão de fábrica, né? Os dois caminham juntos, né? Então, vocês vão ver que, ao mesmo tempo, a questão de você fazer com que você identifique o problema, você monte a sua equipe, envolver os seus integrantes, você, conforme o Eric falou, go Gemba, né? Você tem que ir lá, sim, ou se você não é a pessoa que faz, mas chame alguém que está ali no dia a dia, na atividade, porque essa pessoa, sim, é aquela que vai te dizer o que se passa todos os dias. E, ao mesmo tempo, também você define as metas e prazos em relação ao que você viu na sua realidade, na sua adequação da sua realidade, e estabelecendo também o estado para o futuro. E aí entra, né, tanto a motivação como a pessoa, né, dentro da gestão de pessoas do RH, em mostrar para cada um, né, da empresa o quão importante é a sua tarefa, o quão é importante você ter a maestria em executar o seu trabalho, né? Quão é importante que seja apertar um parafuso, ou quão importante é preencher aquele formulário corretamente, né? E aí, né, nós podemos também olhar essa questão, por exemplo, né, de as pessoas, além de elas se sentirem, né, que elas fazem parte, elas vão se sentir muito mais motivadas em fazer essa melhoria contínua dentro do chão de fábrica, né? Ou dentro dos escritórios, ou dentro das empresas, seja micro, pequenas, médias empresas. Né? E aqui eu trouxe outros exemplos, porque esses daqui eu andei participando também ao longo dos anos, né? O PRC da Yamaha, o NHCS da Honda, o da Denso também, que é o CCQ da Denso, né? Então, são exemplos. E como que podemos fazer isso, então, diante dessa transformação, de como essas empresas, elas transmitem nosso conhecimento e como nós podemos fazer com que o RH que está dessa empresa aprendendo, converter isso, né, dentro também num estado de constante aprendizado, de constante melhoria contínua e de constante desenvolvimento, porque isso é necessário. E outra, vai levar a uma inovação dentro da empresa. Engana-se quem acha que somente o dinheiro, o investimento em inovação, foi o que fez o Japão crescer. Na verdade, até o Osamu falou isso na segunda noite, ele mostrou o histórico do Japão, que foi um verdadeiro milagre em relação a que eles começaram a fazer exatamente isso que nós estamos mostrando ao longo desses 3 dias, e que gerou um capital que, sim, claro, depois que também fez com que melhorassem essa questão também da inovação e chegaram onde estão chegando, né? O Japão até hoje, né, na condição da 3ª maior economia do mundo, mas já chegou a ser a 2ª. Né? Então, como podemos fazer isso? Né? Influenciar também a cultura da empresa. E isso aqui, quando a gente fala em cultura da empresa, dentro da gestão de pessoas, é mudar a forma de pensar, desde a alta direção do RH, inclusive, nossa, mas eu vou chamar a atenção do dono da empresa? Como que eu vou fazer isso? Né? Mas se ele deseja aplicar isso, ele também vai ter que se sujeitar nesse sentido também de como que ele pode se encaixar dentro como alta cúpula em tentar dar o exemplo. E isso se fala dentro das corporações e dentro da gestão japonesa. Né? O exemplo vem de cima, existe isso no Ocidente, né? Essa frase. E no Japão isso é muito bem aplicado. Né? O que a gente viu, inclusive o Eric, o Álvaro também, que é o nosso mestre de cerimônia, também viu. Outra coisa também é a questão, além disso, toda a média cúpula tem que estar alinhada essa questão, ou seja, o poder de decisão de aplicar é top-down.
existe uma relação middle no meio, que normalmente estão a supervisão e a gerência, mas as respostas dessa sistemática, né, olhando em termos de gestão de pessoas e na hierarquia, é bottom-up, de baixo para cima, porque os resultados... E lembra que eu falei para você, que inclusive o Eric falou, do Gemba, de estar ali na atividades, das rotinas do dia a dia? É exatamente isso, né? E deve ser praticados em todos os setores dentro das empresas, né? E que a empresa, ela tem que estar voltada, e quando a gente fala na mudança da cultura, ela não deve penalizar o erro, né? O que é o que acontece hoje muito, né? Ah, eu errei tal coisa, ou poxa vida, você mandar embora, né? E aí, o erro faz parte, né? O erro, independentemente que for, às vezes é uma resposta, que precisa algo ser mudado. Então, peraí, opa, será que se eu colocar 1 milímetro a mais tal ferramenta, eu vou cortar direito ali, dentro da parte da usinagem? Então, isso que também pode ser levado em conta. E aí, a gente entra na questão das comunicações e interações. O Eric já falou isso, eu conheço como Horensou Chorei, né, Eric? E aí é curioso, porque assim, o chorei é uma coisa muito difícil de se ver nas companhias hoje. E isso é uma coisa muito legal numa empresa que eu trabalhei, porque o presidente da empresa, ele fala todo primeiro dia útil de cada mês para os funcionários. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Puxa, mas eu sou uma mega peã, vou ter contato com o presidente de uma empresa? Peraí, né? Isso é uma coisa que não é muito fácil de se ver em grandes companhias, mas, né, ou, né, nas médias ou nas pequenas, isso pode ser possível. E aí mostrar, né, dentro dessa reunião, o que a empresa está caminhando como de estratégia, quais foram as respostas, os agradecimentos, as diretrizes. Então, normalmente é uma reunião que até, inclusive, os gerentes apresentam, né, os resultados de que cada equipe dos funcionários proporcionaram. E aí a reunião do dia a dia, né, que o Eric falou, eu conheço como Horensou, porque ele junta 3 verbos em japonês, que é o Hokoko, relatar, Renra, comunicar, e o Soudan, que é consultar. Então, você relata, comunica e consulta. E aqui o relatar e o comunicar, normalmente o relatar é relatar um problema. Comunicar pode ser dar um aviso de alguma coisa. Então, não são as mesmas coisas, né? Então, essa comunicação e essa interação, para quando se pratica o sistema japonês de produção, ela é crucial dentro das empresas, independentemente de que setor se está, né? E aí entra no ciclo, né, que eu falei para vocês. Então, a gente identifica, conforme o Eric falou, os desperdícios, você planeja a ação, você vê a sua realidade, ou seja, o seu diagnóstico, o que está acontecendo de verdade, o que é? Às vezes a gente acha que é um problema, uma coisa, e na verdade é outra. Já aconteceu isso muitas vezes, eu estar ali no chão de fábrica, na máquina, junto com o operador, e achar que era uma determinada ferramenta que estava com problema, e na verdade era o suporte que segurava, por exemplo, o fio máquina, ou o aço, né, conforme nós falamos, e que justamente é o problema a sua causa raiz. Identificou? Opa, vamos analisar então. Dá para fazer essa mudança? É possível fazer? Entra aí todo um brainstorming, né? Um pensamento, né, de como podemos fazer. E aí você aplica as mudanças, depois você checa, mensura os resultados. Não deu certo? Volta até de novo para checar a realidade e tenta novamente. Deu certo? Opa, vamos padronizar. O padronizar aqui é você documentar a lição aprendida. E isso é a grande chave para a gestão do conhecimento dentro das empresas na era da informação. É esse que é o ouro das empresas hoje, né? O que elas aprenderam de lição? Né? Esse é um ponto. Deu certo? Opa, vamos celebrar, batemos a meta, tem premiação, ou vai ter uma comemoração com o grupo? O que vai acontecer, né? E se não deu certo, faça de novo conforme eu já falei para vocês. E o documente a realidade que eu falei novamente. O padronizar e o documentar a realidade são as mesmas coisas, no sentido, as mesmas coisas de você também aplicar em outras ferramentas ou outras áreas, né, no sentido que está ali, correlatas, parecidas, e você, ao mesmo tempo, você pode fazer junto, documentando essa realidade.
Você padronizar, olha, em vez de usar meio milímetro, eu estou usando 0,6, 0,7, então é a melhor, né, medida. E é isso que nós podemos fazer sempre uma maneira sem parar. Foi assim que aconteceu na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, a terceira, a quarta, e assim vai ser por diante. E aí, como a RH entra nessa história, né? Eu falei para vocês do Tiorei antes ali, né, e do Horeisô nas reuniões, mas eu acho que é importante frisar que o RH poderia se dividir, independentemente do tamanho da equipe, fazer um rodízio em cada setor para conhecer o que está acontecendo. É isso que eu participava e que eu via todos os dias enquanto atuava dentro da indústria, né? Então, ao mesmo tempo, né, você gerar uma condição também que esses funcionários discutam, porque muitas vezes você coloca o RH e fala, puxa, o RH está escutando, aí tem sempre piadinha, né, na rádio peão, né, a gente fala isso mesmo, fazer isso, tá acontecendo alguma coisa, né, mas não é necessariamente isso. E aí o RH também tem a sua função de também olhar essa questão da gestão do conhecimento e falar, poxa, junto com a alta cúpula, né, a diretoria, e aí entra a diretoria, vamos começar também a realizar dentro dos departamentos ou entre os departamentos também reatividades de Kaizen. Então, aqui entra o funcionário, preenche essa solicitação de melhoria que ele quer fazer, ele tem uma boa ideia, eureka, e ele resolve fazer essa melhoria. E com o tempo, o gerente, juntamente com o RH, vai acompanhando de acordo com o objetivo e o seu cronograma dentro da melhoria contínua dentro das empresas. E aí você também isso exige um sistema, além de exigir um sistema de acompanhamento, a questão da avaliação, porque precisa dos especialistas que estão ligados a esta área, né, que onde esse Kaizen vai ser aplicado, e também a questão das bonificações. E aí vai de acordo com cada empresa, né? Tem empresa que bonifica monetariamente, falando em dinheiro mesmo, tem outros que dão, por exemplo, experiências que provavelmente esse funcionário jamais teria ou não queria, não gastaria, por exemplo, em vez de ganhar um valor de, por exemplo, R$300, olha, ele vai ter um jantar em família para 4 pessoas num restaurante, ou vai ir num cinema com uma cadeira mais confortável, ou ir num show, né? Num espetáculo. Então, vai de acordo com cada empresa. E aqui, né, eu trouxe para vocês, né, mais ou menos um exemplo de como nós podemos fazer isso dentro da gestão de pessoas. E, ao mesmo tempo, aferir essas mudanças, essas transformações, né, dentro das empresas. Quantos Kaizens foram realizados ao longo do mês nessa pequena empresa, por exemplo, ou média empresa? E aqui do lado um formulário simples, mas pode ser também mais incrementado ainda, dependendo. Então, você coloca uma situação anterior, esse é um modelo da Toyota, né? Aplicado o que foi aprendido da Toyota, a situação anterior e o que ficou, a situação atual. Como antes era a perda sempre é o que tem que ser canalizado. E depois, o que nós ganhamos com isso? O que foi, de fato, o que aconteceu? Né? O que gerou essa melhoria? Quais foram as estratégias? O que envolvia atividade produtiva, atividade não produtiva? Né? E aí você registra isso também no formulário. Né? Tem toda essa questão da operação. Lembra do padronize? Aqui é uma operação padrão, né? É um modelo falando, né? O quanto isso é também ligado na questão, por exemplo, dentro das empresas. Então, você tem todo ali um cronômetro mostrando que tipos de atividades e quanto tempo leva, e ao mesmo tempo aqui, né, parece, aqui é um layout produtivo, mas se você vê toda a coreografia, como é que eu posso dizer? Eu falo coreografia, mas na verdade não é toda a movimentação do que essa peça, por exemplo, aqui no caso de uma usinagem. O que vai? O que faz? Né? E o quanto isso, depois traduzindo, gerou. O que é o Value Stream Map? Qual que é o mapeamento do fluxo de valor dentro das empresas aí, dentro dessa atividade? O que se gerou? Quanto tempo? Quanto evitou de desperdício? Né? Então, mostrando isso.
né? E é claro, aí indo para atividades um pouco mais densas, saindo um pouco dos Kaizens, vamos falar um pouquinho rapidinho do CCQ. Não vou entrar muito na questão do histórico, porque o Osamu falou já toda a história para vocês. O que eu vou pontuar aqui é que chegou no Brasil a partir de uma maneira começou a mais praticado na década de 90, né, de uma maneira mais intensa, mas chegou aqui no Brasil a partir de 1970. Né? E é claro, também veio com a Toyota quando veio aqui para o Brasil na década de 70. Né? E aí, o que os CCQs ajudam? E aqui são trabalhos em equipes. Né? E aí vai de acordo com o tamanho das equipes. Né? E aqui tem vários critérios. Né? Eu já trabalhei com CCQs de somente um setor, por setor, né? E também CCQ, por exemplo, de equipes multi. Então, por exemplo, tem um da logística, um do chão de fábrica de um setor, de outro setor, depois tem alguém da expedição, e depois alguém da ferramentaria, e depois alguém do setor de, por exemplo, PCP, programação e produção, né? E aí quando você cria nessas equipes multi, né, setoriais, você também cria uma sinergia para os funcionários enxergarem um fluxo todo dentro da empresa. Né? Eu confesso que eu aprendi muito trabalhando com equipe multi, assim, dentro das empresas, e foi muito, além de ser eficaz, foi muito produtivo, porque eu conseguia, você consegue enxergar o quanto você fazer algo errado vai afetar, por exemplo, ali o pessoal da expedição, ou o pessoal da ferramentaria, ou no escritório. Nossa, um formulário errado vai fazer a pessoa voltar, e aí vai perder dia, vou pagar armazenagem a mais, por exemplo, de uma importação que eu fiz, ou de uma exportação. Isso pode acontecer também. Além disso, né, essas equipes, quando você foca essa questão que estão ligadas numa equipe de trabalho, eficiência, você também tem ganhos de produtividade dentro da sua empresa. Você engaja o colaborador, é claro, porque isso realmente é, de fato, algo muito, né, você sente ele vestindo a camisa da empresa, que eu acho que é realmente a expressão mais intensa e forte, né? Outra coisa também é que obviamente os trabalhadores vão começar a enxergar os riscos. E aí vão começar a evitá-los, né? E principalmente quando você tem também nessa questão envolvendo também a liderança participando e dando todo o respaldo e toda, como é que eu posso dizer, conduzindo estas equipes dentro. E a supervisão junto com o RH participando, né? De cada um dos CCQs, né? E aí, como é que isso acontece, né? Eu falei isso dos grupos multis, mas, por exemplo, a alta direção da empresa também, se quiser participar, pode participar. Tem as ferramentas da qualidade que aqui são eleitas e uso também dentro do RH, né? Dentro das empresas. E aí vocês podem utilizar essas questões, por exemplo, das ideias, o fomento das ideias por meio dos brainstormings. E outras ferramentas auxiliares, como vocês podem ver aqui. Oi, Álvaro. Oi, professora, 5 minutos, pediu para avisar. Já estou terminando mesmo. Tranquilo. Muito obrigada. E aí, vocês podem ver que essas ferramentas auxiliares, né? E essa daqui, eu gosto muito de trabalhar com ela quando a gente tem muitos problemas, né? Que é a tabela Gucci, né? Que você mensura a gravidade, qual que é a urgência desse problema e qual que é a tendência. A tendência é ir para pior mesmo, então peraí, que aí você ranqueia de acordo com a visão de cada um, inclusive com a visão da gerência, para você tomar como parâmetro, né, o que deve de ser atacado primeiro ali dos problemas ou dos desperdícios que estão acontecendo. E, evidentemente, como vocês podem ver, isso acaba levando a questão também junto, que também do básico, né? Que é a organização, os 5 S's no meio, como vocês podem ver nos dois primeiros, um do meio e no canto direito, né? Como os senhores podem ver aqui, né? Superior. E no superior esquerdo, vocês podem ver a questão também
dos kaizens realizados dentro dos 5S dentro da fábrica. E, ao mesmo tempo, aqui no chão de fábrica, todo organizado, né, o quanto o ambiente também, assim, organizado, é muito mais fácil de se trabalhar e você consegue realizar melhorias contínuas. E aqui, são dois avanços, né, dentro da empresa que eu trabalhei, de também a questão de ambiental, ou seja, a decantação do óleo que era utilizado dentro do chão de fábrica, nas máquinas, o que se fazia para evitar que esse óleo fosse também de uma maneira muito impura, né, também descartado, então reduzia as impurezas também no descarte, obedecendo, claro, a ISO 14001 aqui, e uma inovação, a construção de uma máquina aqui no canto inferior direito. Isso foi protagonizado por uma equipe de CCQ dentro dos funcionários, e vocês terem uma ideia, isso é uma inovação. Como é que você fala, poxa, mas espera aí, desde uma atividade 5S, se você consegue no final fazer uma máquina, peraí, isso é uma inovação. E foi exatamente assim que o Japão começou a fazer. E como se encaixa isso dentro dos setores? São as matrizes de versatilidade. O que é isso? O que é isso, né, professora? É exatamente você entender o que cada funcionário tem para oferecer dentro do seu setor. O RH precisa enxergar isso. Time is money, e desperdício também é literalmente rasgar dinheiro. E precisa ser treinado, você tem que investir no seu funcionário, você precisa escutar também o que ele está no dia a dia, e ao mesmo tempo treiná-lo e possibilitar ele também o crescimento dele. Então, é isso que se encaixa dentro da gestão de pessoas. E outra, você também mostra, além de você identificar o nível de capacitação, você pode mostrar para ele até onde ele pode chegar, né, em relação a isso. E outra coisa, dentro do setor, por exemplo, eu sou gerente, eu estou sob minha responsabilidade, estão no momento 10 funcionários, então eu consigo enxergar dentro desses 10 funcionários o que cada um pode fazer, qual o nível que cada um está, se é júnior, sênior ou ainda pleno, nesse sentido. Então, você cria um plano de carreira elencado a questão de treinamento e matriz de versatilidade, e, ao mesmo tempo, você estabelece metas, da onde você consegue fazer com que essa meta seja atingida. Então, por exemplo, alguém saiu de férias, puxa, eu não tenho ninguém que substitua, por exemplo, essa pessoa que saiu de férias. Isso é uma coisa lamentável dentro da gestão de pessoas, e isso precisa ser estratégico, né? Pessoas que consigam ser flexíveis, versáteis, por isso que chama matriz de versatilidade, né, dentro das empresas. E você controla o processo de aprendizagem, como? Criando um calendário de treinamentos, né? E aí você coloca, né, os treinamentos desde o específico até, por exemplo, o geral. Vocês colocam, por exemplo, até a diretoria entra nisso, de como se portar em relação a essa questão da sistemática japonesa de produção, como que ela pode responder e fazer de modo com que os trabalhadores se sintam à vontade em expressar, não ficando com medo de serem demitidos por estarem dando a conotação de reclamação. A gerência, a supervisão, criando essa questão de treinamentos também por projetos, que hoje é o grande boom, né? Você trabalhar em equipes por projetos. O home office mostra isso hoje, né? Que nós estamos vivendo agora no momento pós-pandemia. E o mais importante, eu coloquei aqui de laranja para chamar a atenção mesmo, né? Que são os treinamentos admissionais. Essa cultura da empresa começa desde o momento da admissão do funcionário, né? Desde o momento que ele está ali participando do processo seletivo. Opa, a empresa tem essa cara, a empresa tem essa visão, a empresa tem esse objetivo, tem essas metas, tem isso como a sua estratégia na gestão. Então, é preciso fazer com que os funcionários saibam disso, né? E também criando condições de encaixar os treinamentos externos, né? E com bonificações. E, por fim, já caminhando para o final, né, essa questão da premiação. Então, como eu disse para vocês, tem empresas que dão viagens dentro dos CCQs, mas é preciso também registrar as lições aprendidas. E aí você começa, desde uma simples documentação, como vocês veem algumas empresas hoje criando, inclusive, escolas e universidades corporativas. O reconhecimento é importante do trabalho em equipe, daquela pessoa,
Mas se você for apontar algum erro, aponte delicadamente, converse com calma, de uma forma que a gestão RH também consiga fazer isso de uma maneira menos traumática, né, nesse sentido. E é claro, quando você tem uma relação boa, nesse sentido, um estado, né, positivo, você cria um ambiente para fazer uma pesquisa de clima, independentemente de que tipo de melhoria estamos falando aqui, né? E você cria também a condição de avaliações de desempenho, mostrando o que era esperado de você e o que você deu de retorno. Nesse caso, né? No caso do trabalhador, a trabalhadora, o gerente, a supervisão. E é claro, né? A resposta vem em menor rotatividade, menos penalidade pela rotatividade de funcionários. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui também, a todos, a comissão também organizadora e os meus colegas que apresentaram ao longo dos dias. Muito obrigada. Se eu pudesse dizer algo, diria assim: uau! Eu queria fazer um tributo ao meu querido falecido pai. Ele trabalhava numa loja de departamentos lá na rua 24 de Maio e ele trabalhava na auditoria. E aí ele ia para cada um dos setores e verificava o que estava acontecendo. E numa delas, por exemplo, que eu lembro, ele fez 187 modificações, que é exatamente isso que você fez, contar cada pedacinho do processo. Ele perguntou para alguém: o que você faz com essas 10 cópias da nota da fatura? E aí a pessoa respondeu: a primeira eu entrego para o cliente, a segunda uma cópia, a terceira eu guardo no arquivo e as outras 7 eu jogo fora. Se você mede, você gerencia. Fantástico. Então, está de parabéns, muito obrigado, foi fantástico. Agora nós vamos passar para uma nova fase, que é a fase de perguntas e respostas. Por favor, coloque o Eric no stage junto com a Gisele. E eu vou começar com a primeira pergunta. O Ricardo Tada, que nos prestigia aqui, perguntou o seguinte: no Obeia, o que é a marcação em azul no piso? Eu acho que esse é para você, Eric. As marcações no piso ali, justamente para uma forma de gestão visual também, para saber quem está presente ou não. Então, além da marcação no piso, onde os participantes ficam em pé, ali a gente coloca o nome das áreas ou das pessoas. Então, a gente consegue organizar onde as pessoas têm que ficar e, ao mesmo tempo, uma gestão visual de quem está presente ou quem não está. Esse é o objetivo da marcação no chão. Algo parecido com alcagueta. Cadê o sujeito que tinha que estar aqui? E serviu também para o distanciamento, né, de pessoas na época do Covid, né? Então, já uniu o útil ao agradável. Perfeito. A segunda vem do Sandys. Qual o melhor kata para ser utilizado nos rituais de Gemba Walk e ou Asakai? Eu diria que, respondendo o Santos, eu diria que ambos. Por quê? Porque o kata de melhoria é a implementação de uma melhoria por alguém, por um pupilo, por um analista. E se você tem inúmeras melhorias acontecendo no chão de fábrica, o kata de coaching acontece no ritual quando tem um mentor, um senpai acompanhando, fazendo um follow-up diário e já ajudando, norteando o pupilo ao caminho da melhoria, né? Então, ambos, kata de melhoria, um exército de pessoas aplicando, realizando as melhorias, e kata de coaching, seus mentores realizando aí o direcionamento, acompanhando, fazendo orientações para os seus pupilos. Então, ambos são possíveis de implementar. Maravilha. Muito obrigado. A terceira vem do Alejandro Urbina Gadea. Vou perguntar em espanhol. ¿Cuál ha sido el mejor reto que usted ha tenido con las personas y cómo lo ha superado? Eu não vou responder em espanhol, mas é melhor? Mejor. Melhor? Qual é, não melhor, é maior. Ah, maior, tá. Qual o maior objetivo? Perdão. Não, perfeito.
É assim, o desafio sempre numa implementação de gestão para o Gemba é a mudança cultural, né? Então, assim, não sei se essa foi a pergunta, mas vou falar das duas perspectivas, tá? O maior desafio é a mudança cultural. Então, você pode contratar e trazer uma pessoa capaz em um sistema deficiente, e o sistema deficiente, infelizmente, ele prevalecerá, né? Palavras de Deming. Então, o que nós fazemos é trazer elementos que possam contribuir para essa mudança de sistema, e o sistema vai influenciar positivamente o indivíduo e começa essa mudança cultural. É isso, pelo ponto de vista de implementação. Pelo ponto de vista de dificuldade com pessoas, eu acho que a conexão que você tem que ter com os seus liderados, ele é muito importante. Mas, assim, o gestor também tem que entender que liderar não é agradar a todos, né? Em algum momento você vai tomar uma decisão que não vai agradar a todo mundo. Então, também tem que, ao mesmo tempo, se conectar e entender a necessidade dos seus liderados, mas, ao mesmo tempo, às vezes, tomar uma decisão que não possa agradar a todos. Então, assim, a conexão com eles e fazer a leitura e seguir o método, implementar mecanismos, mudar o sistema, influenciar as pessoas, então, uma conexão. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou vendo a Gisele San querendo falar. Pode completar, pode dar sua opinião, Gisele, por favor. Imagina! Olha, é uma pergunta muito interessante que Sérgio, Alejandro. Alejandro, Pina Gadea. desculpa, perdão, Alejandro. Outra coisa que eu complementando a fala do Eric é a questão da tradução errada de alguns conceitos dentro da sistemática japonesa de produção. Muitas vezes, né, os vícios no sentido da tradução errada, principalmente quando ela se traduz um sinônimo, como é que eu posso dizer para você? Você está fazendo uma melhoria contínua dentro de um chão de fábrica. Às vezes acontece de ter aquela visão comum, cultural, no sentido de, vou ser demitido. Na verdade, não. Né? E aí, já a pessoa, quando entrou dentro dessa casca, né, na verdade, não é isso o que vai acontecer dentro da visão japonesa, não é isso. Né? Então, não tem essa conotação. Né? O que vai acontecer é você vai melhorar o seu dia a dia, a sua atividade, a sua rotina, que torna você de uma maneira mais produtiva, tirando essa questão de fazer com que tenha uma atividade, se elimine as atividades improdutivas. Outra coisa que eu ia falar, né, quando tem esse erro de tradução, vem juntamente os vícios, né, de uma cultura anterior de uma outra empresa. Também acontece isso, já aconteceu isso comigo, né, num processo, né, dentro de uma empresa, e isso também, como é que eu posso dizer, é o que propriamente o Eric comentou, né, nem sempre a sua decisão como gestor, gestora vai agradar a todos, mas aí que está a questão de você comunicar o que está acontecendo, o que estão exigindo de nós, porque também você está como, por exemplo, dentro da gerência da supervisão, você está no meio, dentro de um sanduíche, mas a pura verdade é essa, numa escala hierárquica, né? Então, compreender o que está de cima tá também mostrando. Por isso que eu falei que a reunião, quando tem a participação da presidência da empresa, ela é importante da alta cúpula, porque o funcionário vai ouvir e vai falar, puxa, realmente, né? O meu gerente está me exigindo isso, mas por quê? O meu presidente falou no primeiro dia útil do mês que a gente quer começar a exportar os nossos produtos, por exemplo, para a Alemanha, vamos supor. Então, quais são as atitudes que nós temos que fazer para atingir isso? Isso quer que eu também faça isso, talvez está num vício no momento. Isso. Eu lembro quando eu fiz o controle de qualidade total, 5S, dizia assim, se o presidente não puder ir no banheiro do operário, tem algo errado nessa empresa. Então, é exatamente isso, né? Tem que ter top-down e bottom-up. Bottom-up. Perfeito. Só para verificar se estão prestando atenção. Fantástico. Tem mais uma pergunta, um segundo. Muito bom. Ricardo Tada, ele pergunta, no comparativo entre Kaizen
E Shu Kim. Fiquei na dúvida do terceiro item. Intervenção única versus atividade contínua. Ah, tá. Teria que voltar nesse terceiro item aí. Opa, vamos lá. Quando fazemos o Kaizen, normalmente, né, ela tem uma intervenção única, e depende do tipo de Kaizen. Por exemplo, se eu estou fazendo no escritório para um determinado formulário, ela realmente é uma intervenção única, porque eu estou aplicando somente naquilo. Mas vamos supor que eu estou fazendo isso dentro de um conjunto de ferramentas, que tem um grupo de ferramentas ali, e aí ela também, aí nesse caso não é mais um Kaizen, né? Digamos, é um Kaizen, mas normalmente quando é muito mais complexo, envolve outros tipos, e normalmente envolve também outros setores e é mais complexo, normalmente são abordados. A gente mudava isso dentro das empresas e colocava como atividades dentro dos CCQs. Por quê? Você está identificando essa melhoria nesse grupo, mas nada impede você aplicar ou fazer um Yokoten, uma expansão para outros tipos de ferramentas. Né? Normalmente, essa é a diferença, né, que você faz na formação de pessoas quando você está capacitando em utilizar as ferramentas da qualidade, você resolver o problema, o famoso problem solve, né, resolução de problemas, né, de uma maneira que seja pontual. Eu quero melhorar tal formulário, ou eu quero, por exemplo, confeccionar um dispositivo que eu consiga achar um fio da meada, por exemplo, numa confecção, né? Ou uma capa, fazer um gabarito para determinados tipos de roupas. Então, é isso, né, que se faz dentro também nesse comparativo, né? Intervenção, normalmente se preza quando é Kaizen individual, que é uma pessoa também, né? No máximo duas, normalmente as empresas fazem isso, talvez tenha uma dupla, né? É isso que se faz, são atividades bem pequenas, mas são vários trabalhos de formiguinha que ao longo do tempo os setores vai se organizando, vai se melhorando. É isso. Muito obrigado. Eu queria dizer que a Amanda Roberta Graminha, boa noite, amigos da Bijaica. Que prazer ouvi-los, mestra Gisele. Muito obrigada, Amanda. Depois, a Erina San, boa noite, parabéns pelo seminário, cumprimentando a ambos. Depois, a Amanda novamente, parabéns, Eric e Gisele, por nos conceder essas aulas e reflexões incríveis. Afinal, são ensinamentos que se encaixam perfeitamente em todos os âmbitos e segmentos. Olha só, fantástico. Bom, eu não tenho mais perguntas. Vocês têm a liberdade de perguntar um para o outro, se quiserem, ou passamos para a fase nova e pedir que vocês façam um breve palavras finais sobre o evento que aconteceu até agora. Podemos começar com a Gisele? Ladies first. Pode ser. Então, Puxa, obrigada. Bom, eu queria novamente agradecer a todos e todas, né, principalmente a Jaica, né, pela confiança, né, no nosso trabalho, também a todos, né, da direção da Bijaica, que confia no nosso trabalho aqui, né, em realizar esse seminário que é tão importante nesse momento, né, que a gente precisa, né, resgatar essa questão também da melhoria contínua, o quanto ela é importante, não é somente nas fábricas, ela é aplicável em todas as áreas, até no setor, inclusive bancário. Eu conheço amigos que fazem no setor bancário, né? Então, né, é isso que eu queria agradecer, e a todos e todas que estiveram aqui presentes, né, nas 3 noites, e hoje também acompanhando a gente na terceira noite. Muito obrigada pela oportunidade, e aos professores, né, também, que além de abrilhantar o nosso evento, nos ensinaram muito, né? E, enfim,
né? Vou aproveitar, vou fazer minhas palavras finais aqui também como uma das organizadoras do evento, Álvaro, né? Ao Perfeito, Jun, por que favor. está aqui, né? Junto conosco, diretamente do Japão. Vocês não imaginam isso, mas o Jun está comandando a plataforma lá do Japão para cá. Temos os nossos tradutores brilhantes que estão aqui, o Fábio e a Thalita, né? Sob a responsabilidade também a tutela da Bárbara Soares. Então, meu muito obrigada pelo trabalho essencialíssimo de vocês, né? Eu acho que é extremamente importante agradecer a direção da JICA, né? Em nome do senhor Eguchi, em nome do senhor Aoki, da Erina, da Margarida, né? Muito obrigada pela confiança sempre. E a gente espera fazer o ano que vem cada vez um seminário melhor para todos e todas aqui, né? Isso. Muito bem. Eric San, Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a todos os participantes, né? Estar aqui 8h20, 8h30, né? Quase, é porque gosta do assunto e acho que todos nós temos como missão aí compartilhar e desdobrar e expandir esse mundo da melhoria contínua, né? Então, obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite, né? Obrigado a Gi, Álvaro San, é sempre um prazer. E agradecer aos participantes, os organizadores como um todo, a JICA, a Abjaica, e sucesso a todos vocês, e contem comigo. muito obrigado. Bom, então nós vamos começar agora a cerimônia de encerramento. E eu tenho a honra de chamar o senhor Issei Aoki, que é o representante sênior da JICA, para proferir suas palavras no encerramento desse evento. Aoki-san. Sim, muito obrigado, Álvaro-san. Sim, a todos os participantes, boa noite e buenas noches. Conforme fui apresentado, meu nome é Issei Aoki, sou representante sênior da JICA em Brasília. Parabenizo a JICA primeiro, a todos os palestrantes e aos participantes pelo encerramento de mais uma edição do seminário que abordou o sistema japonês de produção. Neste ano, houve uma inovação no formato do seminário com a presença de bolsistas da JICA Bolívia e da JICA Chile. Destacamos também a presença do intérprete, que possibilitou a transmissão do conteúdo apresentado ao longo desses 3 dias de evento em espanhol, alcançando certamente maior número de participantes nos países que utilizam este idioma. Expresso minha que tem planejado diversas maneiras de inovação, adaptando-as às necessidades de cada momento. Durante essas 3 noites, podemos nos aprofundar no tema da formação de recursos humanos, que abrange aspectos relevantes associados à aprendizagem, à convivência e à compreensão do próximo numa sociedade que converge cada vez mais para a diversidade e multicultural. A JICA espera poder continuar formando novos bolsistas para promovermos a continuidade e no ciclo de transmissão de conhecimento. Agradeço novamente a organização, o convite e desejo sucesso à JICA e parceiros na realização de atividades futuras. Muito obrigado e muitíssimas gracias. Senhor Issei, tomo arigatou gozaimashita. Muito obrigado por suas palavras, muitas graças. Domo arigatou, perfeito. Eu não sei se o senhor Miguel Estrada, o novo presidente da FELAC-BERRA, está presente. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Estaria presente? Olhando nos meus... Parece que não. Bom, em nome da Abjaica, a gente parabeniza a eleição do novo presidente da FELAC-BERRA, o senhor Miguel Estrada, que poderia estar conosco aqui, deve ter tido algum probleminha, mas não tem nenhum problema. Agradecemos da mesma forma. Bom,
Agora eu gostaria de chamar a minha chefe, a nossa primeira vice-presidente e diretora de administração e gestão, professora, maestra ou mestra Gisele Amalchi, para fazer uso de suas palavras de fechamento desse evento. Gisele-san, domo. Oh, muito obrigada. Eu não sei se é possível, mas, John, é possível, por favor, colocar todos na tela? É possível? Ah, é possível? Perfeito. Ah, será que é possível abrir a câmera, a Thalita, o Felipe, o senhor Aoki? E quem está também como convidado? Então, muito obrigada. Um bom evento se faz com um trabalho de equipe. Um evento ainda melhor se faz, além de um trabalho de equipe, quando a gente faz com uma certa paixão, que os japoneses falam em Ikigai. Então, é isso que eu queria usar hoje à noite, né, para agradecer a todos que estavam aqui, que estiveram aqui no nosso evento essa noite, e também deixar a mensagem de que o ano que vem teremos mais, né? E com inovações, com toda certeza, com uma nova melhoria contínua dentro nos nossos eventos. E para que isso seja necessário, nós vamos mandar na próxima semana para vocês, né, entre os próximos dias, um formulário para preencher de satisfação. O que vocês gostaram do evento, o que vocês gostariam de ouvir dentro da sistemática japonesa de produção, né, para podermos cada vez mais melhorar. Queríamos ouvir vocês. Então, eu peço para que, eu vou mandar no e-mail de cada um, eu peço encarecidamente, se possível, responder, né? Queria agradecer, né, também já antemão, quando responderem, e o nosso muito obrigada. Um evento se faz também com várias pessoas no back-office, né, por trás que estão aqui. Então, nesse caso, temos a Irina San, que não está aqui, mas ela está, tenho certeza que está aqui nos participantes, a Margarida San, que está aqui também, a JICA, a diretoria da JICA, em nome do senhor Aoki, o senhor Eguchi, que estiveram aqui, está aqui conosco pela confiança e por, né, proporcionar para a gente toda essa possibilidade e a bolsa de estudos em relação ao que nós estudamos no Japão. Muito obrigada mais uma vez. E, é claro, a integração, né, uma operação que seja multi, né, na verdade, porque são todos os países da América do Sul, né? Então, se isso não seria possível se não tivesse tradução, porque os nossos irmãos da América do Sul e Caribe não podem, né, compreender muito bem o português. Então, sem tradução, de uma maneira que nossos amigos, nossos irmãos da América do Sul pudessem entender, sem tradução, não ia ser possível isso. Né? Então, o seu Miguel chegou aqui, gostaria que ele, por favor, proferisse as suas palavras, porque ele é uma representante maior de todas as federações, de todos os 20 países da América Latina. Eu sou representante brasileira. Por favor, eu já roubando aqui a fala do Álvaro. Por favor, anuncie o Senhor seu Miguel Estrada, seja muito bem-vindo. Nós dissemos ao longo do evento os parabéns pela sua eleição como presidente da FELAC-Berra. O nosso amigo Patrick passou a bola para alguém muito competente. Felicidades. Use agora, as palavras são suas, conforme a Gisele solicitou. Por favor. Muy buenas noches. Desde Perú y a través de Brasil a toda Latinoamérica y realmente a todo el mundo. Bueno, Latinoamérica y el Caribe y a todo el mundo. Bueno, para mí es una gran satisfacción haber sido invitado por la Asociación Brasileña de Becarios de JICA y y participar en estos importantes 3 días de conferencias, transmitiendo
compartiendo y sobre todo difundiendo el conocimiento sobre el sistema de producción, sobre los sistemas que permiten mejorar la producción, no solamente tomando en cuenta la parte técnica, la parte tecnológica, sino más bien la parte humana. Eso es muy importante y todos hemos aprendido a través de estas lecciones que hemos compartido. Y justamente quiero comentar algo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Cuando uno va a Japón y uno va a hacer un curso con la ayuda de JICA, al finalizar el curso, uno prepara un action plan, un plan de acción, que son las actividades que uno va a realizar después de regresar de la beca de Japón. Y una de las misiones que nosotros hacemos, o una de las promesas que hacemos, es justamente difundir el conocimiento que hemos aprendido en Japón. Y justamente estos 3 días de conferencia han resultado muy, muy benéficos, no solamente para nosotros los becarios, sino para toda la sociedad de Latinoamérica y el Caribe, al haber compartido pues este conocimiento y sobre todo las prácticas y cómo aplicar y cómo utilizar esos conocimientos que hemos aprendido en Japón en nuestras sociedades, en los países de Latinoamérica. Solamente me queda nuevamente agradecer a la Asociación Brasileña de Becarios de JICA, agradecer al pueblo japonés, porque gracias a ellos es que nosotros, y gracias a JICA obviamente, es que nosotros hemos podido estudiar en Japón, absorber ese conocimiento y luego ahora difundirlo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias y realmente los felicito por este exitoso evento que han tenido. Nosotros que agradecemos muchísimo. Muchas gracias por sus palabras y estamos a la orden para que los próximos eventos sean exitosos como este fue. ¿Ok? Muchas Claro gracias, que sí. señor Miguel. Muchas gracias. Gisele, por favor, Claro. haga los Posso fazer um comentário que eu esqueci de falar uma coisa. Por Hoje favor. estava programada a palestra da professora doutora Cristina Ares Elisei. Ela teve um problema particular, infelizmente não conseguiu estar conosco hoje, foi bolsista da JICA, mas nós vamos marcar uma data e vamos mandar novamente a palestra dela na base nossa de dados, avisando todo mundo que se inscreveu no seminário para participar também da palestra dela. Né? Então, ela pediu desculpas, eu quero transmitir essa mensagem, né, que realmente foi uma impossibilidade mesmo, mas nós vamos remarcar e assim que tivermos uma data e horário, eu aviso aos senhores. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu aproveitar e avisar que obrigado por compartilhar seus conhecimentos. É uma mensagem vinda da senhora Berta Mojica, que é a presidenta da Associação Nicaragüense de Becarios del Japão, ANEJA. Muchas gracias. É suyo agora, Gisele. Encerramos Como? Podemos fazer o cierre do evento? Sim, claro. Então, muito obrigado a todos, sejam muito felizes e estejamos todos juntos nesse propósito de dividir o conhecimento, multiplicando o desenvolvimento. Muito obrigado e boa noite a todos, hein?